Graça e a paz de Jesus, povo de Deus. E você que é pequenino no reino dos céus, como diria Jesus, está aqui comigo. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Leremos a partir do verso 12 e iremos até o final. Hoje eu estou encerrando com vocês uma série expositiva na carta de Paulo aos Tessalonicenses. E começamos essa empreitada ano passado e cá estamos terminando a exposição de toda a carta do apóstolo Paulo, a primeira à igreja em Tessalônica. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12, a partir do verso de número 12, diz assim a palavra de Deus para nós. Acompanhe aí na sua Bíblia junto comigo. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo, deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Irmãos, orem também por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Peço com insistência, em nome do Senhor, que essa carta seja lida para todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Pai querido, Deus de amor, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz e que fala aos nossos corações. Que possamos sair daqui transformados, é a nossa petição diante de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos num mundo cheio de dogmas e de mandamentos. Não se engane. O mundo é cheio de regras para você. Por mais que se diga que a regra é não ter uma regra, no fim da ordem do dia, no fim das coisas, o mundo coloca regras e mais regras sobre a sua cabeça. As nutricionistas de plantão, por exemplo, já sabem me dizer se o ovo faz bem ou faz mal? Depois de tantas décadas de discussão, coma isso, não coma aquilo. O que existe aqui é uma hiperdogmatização do indivíduo, através das filosofias, das ideologias, dos estilos de vida. E eu dei um exemplo muito bobo e banal. Mas esses exemplos, eles escalonam até lemas como o meu corpo, as minhas regras. E o mundo vai colocando regras sobre nós. Perceba que, de uma maneira ou de outra, nós estamos debaixo de mandamentos, preceitos, dogmas. A pergunta final é: quem mandará na gente? O que balizará as nossas escolhas morais? É o Senhor ou é o mundo? Essa é a pergunta que nós devemos responder. O Senhor direciona o seu povo através de mandamentos. Desde o começo, e eu estou falando aqui de Adão e Eva, foi assim. Lá no Éden, quando Deus pôs homem e mulher à prova, existiam dois caminhos: vida e morte, obediência ou desobediência. O primeiro mandamento que o Senhor coloca lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, dizia ao homem um projeto do Senhor para que houvesse felicidade nele, em Deus. Então Deus comanda que o homem cresça, multiplique, sujeite e domine a natureza, a fim de encontrar satisfação em Deus. Enquanto o segundo mandamento, ali ainda no Éden, esse muito enfaticamente para a pessoa do homem, Adão, dizia, primeiro da sua espécie,
que ele poderia comer de tudo que houvesse ali no Éden, no jardim, exceto de uma árvore em específico, aquela que portava o conhecimento do bem e do mal. Dessa foi vetado ao homem comer. E adivinhe só, aonde todos nós tropeçamos. E eu sei que fica aí na sua cabeça muitas vezes uma pergunta: por que Deus colocou essa árvore no jardim? Deus já tinha um direcionamento de mandamentos e preceitos desde sempre. Perceba isso. Mais tarde, a lei de Deus ela vai tomando forma, mesmo que externalizando aquilo que já era no coração do ser humano, no indivíduo. Paulo vai trabalhar melhor isso em Romanos, no capítulo 1, mas o que acontece é que Deus coloca parte da revelação de si mesmo em nossa consciência. E assim nós descobrimos no relato adiante, na história de Caim e Abel, que grave pecado é assassinar alguém, cometer homicídio. E aí nós vamos descobrindo o padrão e a forma dos mandamentos e preceitos de Deus para nós. Mais tarde, Deus, cansado, modo de falar enfaticamente de como ele se apresenta no livro de Gênesis, da maldade do ser humano, tem o plano, através da jornada de Noé, você conhece muito bem, de acabar ou exterminar com a raça humana através do dilúvio. Isso tudo porque o homem tinha saído do plano original de Deus, de ter satisfação nele, para encontrar satisfação no seu próprio pecado, no seu próprio coração, na sua própria direção. Então o Criador, farto dessa maldade humana, traz para a humanidade o dilúvio. Você conhece a história. Um pouco mais adiante, ainda nessa mesma toada da narrativa bíblica, nós vemos o próprio Deus escrevendo de próprio punho os 10 mandamentos. O decálogo, que você pode encontrar aí na sua Bíblia, em Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos. Talvez você conheça ou não de cor, mas sabe muitos dos preceitos que estão ali. Agora, definitivamente, o povo de Deus ali é juntado sobre a figura de Moisés, o líder, e por extensão nós também, crentes muitos séculos e milênios depois, temos um guia, um padrão moral de como nós devemos viver para agradar a Deus. Dentre tantas instrumentalizações da lei para nós, ela serve como pedagogo. Ela serve como apontamento do caminho pelo qual a raça humana deve viver à luz de um Criador. Ou seja, a sujeição ao único e verdadeiro Deus. E a partir dos 10 mandamentos, como um guarda-chuva que cobre tantos outros preceitos, nós vamos ver nas Escrituras, tanto Antigo quanto no Novo Testamento, milhares de mandamentos do Senhor para nós. Todos eles através ou sujeitos aos 10 mandamentos. Você quer ver um exemplo? Quando Jesus, no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, ele diz para que nós não nos preocupemos com coisa alguma, nem com o que comer, nem com o que vestir. Você pode ver esse relato lá a partir do verso 25. Isso é um mandamento de Jesus para nós. Isso é um preceito de Deus para nós. Não é um conselho, não é uma opinião de Jesus. Algo do tipo assim: olha, eu acho que seria legal se você vivesse uma vida não ansiosa. Jesus não está dando um conselho para nós. Jesus está dando uma ordem. É um imperativo. Existe aqui um mandamento para que a gente viva uma vida não ansiosa. Uma vida não preocupada com essas coisas e tantas outras que Jesus lista ali. Mas perceba que esse mandamento que Jesus profere diretamente, ele está debaixo de um mandamento maior. Você consegue observar qual mandamento maior comanda esse outro mandamento? O primeiro mandamento. De não ter outros deuses além de Deus, o único e verdadeiro. Porque quando nós vivemos uma vida preocupada e ansiosa, nós estamos colocando para dentro do nosso coração, ou pelo menos estamos manifestando idolatria, em preocupações, quanto ao dinheiro, ao vestuário, ao que comer, como se nós disséssemos: Senhor, eu não confio plenamente em Ti, eu preciso me preocupar. Então existe um mandamento maior comandando esse mandamento. Você quer ver um outro exemplo? João, ele vai dizer na sua primeira carta que aquele que odeia o seu irmão, ele é assassino.
Esse é o termo usado nas Escrituras. Lá na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 15, você lê isso. E o comando é para que nós amemos uns aos outros. E o próprio Senhor Jesus vai dizer para a gente amar até mesmo os nossos inimigos. Qual que é o mandamento que está cobrindo esses outros 2 mandamentos aqui? O 6º mandamento: não matarás. Talvez a gente pense, lendo friamente, que é um comando simples e diz apenas de não assassinar. Mas diz muito mais. Diz também sobre amar. Diz sobre se colocar numa disposição de até mesmo amar os inimigos. E de não odiar com o nosso coração o nosso próximo, ou quem quer que seja. Então veja que todos os mandamentos, os milhares deles que vão aparecer, Antigo e Novo Testamento, têm uma origem comum nos 10 mandamentos. E é nesse ponto que eu estaciono com vocês para falar de outros 10 mandamentos que aparecem aqui no texto, escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, para falar à igreja em Tessalônica, mas também à igreja em todas as eras. O texto nos mostra aqui outros 10 mandamentos para uma vida plena, aquele projeto inicial de Deus, que agora envolve a vida de igreja. Você vai perceber no final que não tem como nós passarmos por esses mandamentos que o apóstolo Paulo vai nos falar, se não for vivendo através de uma vida de igreja. Você e eu, como membros do corpo. Paulo está aqui numa dinâmica de se despedir da igreja. E ele tem até uma certa dificuldade, porque ele faz algo inédito aqui que você não vai encontrar nas outras cartas. Paulo dá uma lista final e extensiva de como a igreja deveria viver. De como ela deveria agir de acordo com 10 mandamentos, eu vou mostrar para vocês, a respeito da vida comunitária. E preste atenção, porque esses 10 mandamentos são para mim e para você, que pertencemos ao corpo de Cristo, que fazemos parte dessa igreja, uma igreja maior, que nós chamamos de igreja invisível, mas também uma porção menor, que é essa igreja local, Igreja Presbiteriana Bueno. Então veja comigo 10 mandamentos que aparecem aqui para nós no texto. Primeiro, considere a palavra de seu pastor. Calma que eu vou explicar. Irmãos, pedimos que vocês tenham, verso 12, grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Aqui parece que fica fácil advogar em causa própria ou dos meus colegas, porque Paulo abre essa série de mandamentos dizendo para termos em máxima consideração, que é a tradução que aparece aí na sua Bíblia, aqueles que presidem e admoestam no Senhor, aqueles que pastoreiam. Existe uma outra tradução que para mim é até mais preferível quando nós lidamos com o texto, que é: tenham em grande estima aqueles que pastoreiam o rebanho de Deus. Isso precisa ser muito bem explicado, porque senão nós caímos em extremos e caímos em desvios da palavra de Deus que nada cooperam com aquilo que o Senhor está nos dizendo. Veja que Paulo diz para que nós tenhamos essa grande estima, ou essa consideração, se aquele que pastoreia preside e admoesta no Senhor. Essa é a cláusula. Esse é o fundamento para você estimar o seu pastor. Não é outra. Não é um tipo de honra fabricada. Não é um tipo de honra artificial. A consideração, o respeito e a estima só devem existir se os seus pastores se mantêm fiéis ao Senhor e fiéis à palavra do Senhor. Não tem outro caminho. Não tem outro meio de honra aqui. Porque muitas vezes uma honra artificial diz que o pastor precisa ser escutado a todo momento, não pode ser contrariado, precisa ser seguido cegamente. Não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E muita gente inescrupulosa usa disso como manobra, como manipulação. Não é a vontade de Deus para nós. Nós pastores, nós só podemos ser escutados e estimados se de fato nós nos mantemos fiéis às Escrituras.
E nós somos estimados e honrados quando você, meu irmão e minha irmã, segue a orientação bíblica da qual nós proferimos. Se você ouve as direções que fluem da palavra de Deus através de nós. Nós somos estimados quando você sai daqui, quando você sai do sermão e diz: eu vou praticar o que o pastor diz. Essa é a honra e a estima que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é outro tipo de honra. E essa é a nossa alegria enquanto pastores. Quando nós vemos o rebanho de Deus praticando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que os irmãos ali em Tessalônica eram para ele como coroa, porque brilhava aos seus olhos e enchia de alegria o seu coração. Meus irmãos, nós não somos infalíveis. Nós erramos, nós pastores por vezes erramos. Nosso lar não é um lar sem problemas, perfeitinho. Talvez você pense assim, né? Não, na casa do pastor nada dá errado. Tudo acontece perfeitamente. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas dores, temos as nossas próprias lutas. Temos que prestar contas a Deus dos nossos próprios pecados. Não é diferente para nós. Mas Deus nos incumbiu de um dom, de uma tarefa, de guiar, de liderar o seu povo. E nisso nós precisamos presidir e admoestar confiando nele. Essa é a única diferença. É funcional, não é de valor. Todos nós fazemos parte de um sacerdócio universal, em que estamos todos debaixo do senhorio de Cristo. E as ovelhas do Senhor, todos nós somos abençoados nessa dinâmica. Preparar um sermão, entregá-lo, essas coisas não são tarefas fáceis. Lidar com os cardos e abrolhos, lidar com as dificuldades da vida, lidar com os cacos de vidro que são deixados numa sala, num gabinete pastoral, num aconselhamento, não é tarefa fácil. Eu costumo brincar que tem dia que eu atendo 1, 2 pessoas, e eu chego para minha esposa no fim do dia, e eu digo que eu saio pior do gabinete do que as pessoas que entraram ali, de tanto problema que eu absorvi. Mas faz parte. Deus nos chamou para isso, afinal de contas. Deus é glorificado nisso. Mas infelizmente muitos não pensam assim. Muitos pensam: eu vou encobrir meu pecado, eu não vou deixar ninguém chegar perto, eu não vou ser tratado, assim ninguém vai ficar sabendo dos meus problemas, ninguém vai ficar sabendo dos meus BOs, e está tudo certo. Mas quando isso acontece, esse é um ambiente de desonra, primeiramente ao Senhor, e depois à igreja, e em terceiro a nós, pastores. Então considere as palavras do seu pastor. Esse é o primeiro mandamento que aparece para nós aí no texto. Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. João capítulo 14, no verso de número 23. O segundo mandamento que aparece aí para nós: vivam em paz uns para com os outros. Final do verso 13. Vivam em paz uns para com os outros. Através de Paulo, Jesus nos comanda a vivermos em paz uns com os outros. Deixa eu te fazer uma pergunta difícil. Você é uma pessoa pacífica? Você é uma pessoa que procura paz no ambiente onde você está? Ou você é aquela pessoa brigona? Tem aquela natureza que todo mundo diz ser uma natureza difícil. E às vezes você se orgulha disso. Jesus está nos mandando, através do apóstolo Paulo, a sermos pacificadores. A vida cristã é uma vida de cultivar paz, meus irmãos. E principalmente entre nós, povo de Deus. Vivam em paz uns para com os outros. Você é chamado para despir da sua própria estima, do seu próprio senso de honra, e considerar o seu irmão mais digno à mesa do Senhor do que você mesmo. É isso que Paulo vai nos dizer lá em Filipenses, no capítulo 2. Considere o seu irmão superior a si mesmo.
Isso significa que o seu próximo tem mais lugar de honra do que você. Você é o primeiro a servir e o último a se constranger. Precisa ser assim. Mas talvez você diga: pastor, ninguém pisa no meu calo. Ninguém fala assim comigo, não. Não deixa as coisas barato. Fui criado na casa de dona fulana e dona fulana... Para. Não importa a maneira pela qual você foi criado. O que importa é a primazia da palavra de Deus na sua vida. É isso que importa no final das contas. Você não pode se agarrar a um tipo de criação, a um tipo de personalidade e viver uma vida de alguém que não é um pacificador. Posso te contar um segredo? Se você viver 1, 2, 5, 10, 50 anos de igreja, vão pisar no seu calo. Pode ter certeza disso. Vão pisar no seu calo. Uma hora ou outra isso vai acontecer. Porque ainda lidamos com os nossos pecados. Ainda lidamos com as nossas falhas. Estamos sendo estimados, honrados. Hora ou outra vão falar mal de nós pelas costas. Valor e prestígio. Mas e daí? E daí? Ir para despir da nossa própria senso de estima, para estimar mais o próximo. Dizer: pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que falam, o que dizem. Se você tiver com razão nessa história. Que viu alguém falando mal dele pelas costas, ele disse: na próxima vez você me chama. Nós somos chamados para esse tipo de movimentos, meus irmãos, para sermos pacificadores. Jesus diz: tenho-vos dito isso, para que tenhais em mim paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não seja uma pessoa brigona. Terceiro mandamento: esteja ciente da vida espiritual do seu irmão, da sua irmã, e tome ação. Também exortamos vocês, verso 14, irmãos, aqui admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Com a devida paz entre nós, nós podemos cuidar da vida espiritual de quem está do nosso lado. É isso que Paulo está nos dizendo. E eu imagino que Paulo esteja escrevendo aqui de uma maneira até mesmo emocionada, com lágrimas nos olhos talvez. Porque veja o contexto. Paulo plantou essa igreja com Silas, precisaram fugir da cidade por causa da perseguição e não puderam voltar lá. Mas Paulo sabia que na graça de Jesus e no poder que se aperfeiçoa através do Espírito Santo, a igreja pode se pastorear, a igreja pode ter um vínculo e uma unidade, pode se amar. Paulo sabia disso e ele diz: cuidem daqueles que estão vivendo uma vida frágil no Evangelho. Ele sabe do poder do Senhor que há na vida de igreja, de gente que é recíproco, que cuida, que também é cuidado. Então ele diz para nós cuidarmos dos fracos, dos desanimados e mesmo daqueles que dão trabalho. E aí você pode resmungar aos quatro ventos: eu não vou cuidar de gente que dá trabalho, não. Mas você lembra do começo do sermão? Se nós não estivermos vivendo esses mandamentos, esses preceitos, nós estamos em pecado. Não é um conselho para a sua vida, você tem que viver sim. É uma ordem. A gente tem que cuidar daqueles que dão trabalho. Somos chamados para tirar piolho e carrapato. Somos chamados para chorar com os que choram. Somos chamados para andar milhas a mais. Esse é o chamado de Deus para nós, mas também é o de discernir quem está sofrendo perto de nós. Porque muitas vezes alguém aí do seu lado, próximo a você, está travando uma verdadeira batalha, uma guerra, uma luta, e você não faz ideia. Mas nós somos chamados para saber dessas coisas e nos colocarmos em auxílio. Não pode existir entre nós uma cultura de cascas grossas, onde ninguém tem acesso a nós, ninguém sabe das nossas dores, ninguém sabe o que está pegando, o que está acontecendo. Essa não é a cultura de vida de igreja que o Senhor nos comanda.
E há muitos níveis de sofrimento e maldições que o pecado trouxe e que deixam marcas. Precisamos estar atentos a isso na vida da igreja. Você não pode fazer de conta que não é com você. É um chamado para você. Sejam pacientes uns com os outros, lute a luta do seu irmão, se envolva na vida dele. Mas pastor, eu já tenho muitos problemas para lidar, lide com mais um. Porque esse é seu chamado. Você foi chamado para ser família de Deus. E isso é um privilégio. Isso não é um tormento. Isso é uma alegria, não é uma maldição. Nós somos chamados muitas vezes para abrir a nossa casa e a nossa intimidade em tantos níveis para sermos cuidados e para cuidar de pessoas. Jesus diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Quarto mandamento: faça o bem. Verso 15: tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Faça o bem. Na primeira oportunidade que você tiver, faça o bem. Se mova e apresse os seus pés para fazer o bem. Em tempo e fora de tempo, faça isso com seus recursos, com seus dons, com seus talentos, com seu tempo. Faça o bem. E não precisa postar nos stories não, viu? O que a tua mão direita faz, a tua mão esquerda não precisa ficar sabendo, diz o Senhor Jesus. E talvez você me pergunte, mas pastor, me diga uma maneira prática de fazer o bem. Como é que eu faço o bem amanhã mesmo? Como é que eu ajeito a minha agenda para fazer o bem? Sabe aquela formação que Deus te deu, aquele currículo que Deus te deu, que às vezes você ostenta com aquele diploma bonito pendurado na parede do seu escritório, da sua casa? Você quer saber mesmo se foi Deus que te deu? E alguns nessa hora respondem assim: eu não quero saber não, pastor, eu não quero saber não, porque vai que não foi Deus que me deu. Mas para você que venceu o medo e quer saber se foi Deus que realmente te deu essa jornada, essa empreitada, esse currículo, essa formação, veja se você usa isso para fazer o bem. Se você é advogado, por exemplo, faça causas pro bono, de gente que não tem recurso, mas precisa ser atendida. Se você é médico, médica, use do seu tempo, ajeite uma agenda, uma viagem missionária, alguma coisa desse tipo para fazer o bem, para ajudar a gente carente e necessitada. Mas se você tem qualquer outro tipo de formação e às vezes não consegue aplicar tão facilmente assim como eu dei nesses dois exemplos, ajude alguém que não tem recursos. Ajude um jovem, uma jovem cheia de sonhos, mas que não tem como seguir esses sonhos. Seja um mentor para essa pessoa. Dê os caminhos da pedra que você tanto lutou para alcançar, entender no mercado de trabalho, onde você está. E mentorie alguém, diga como fazer, como lidar, como entrar no mercado. Ajude alguém, faça o bem. Essa é uma maneira muito prática de aplicar o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Faça o bem. Jesus diz: vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Quinto mandamento: cultive alegria no seu coração. Uma vida plena no Senhor é uma vida de alegria, meu irmão e minha irmã. A palavra alegria, suas variações aparecem mais de 200 vezes entre Antigo e Novo Testamento. Ou seja, existe alguma coisa aqui. Existe alguma coisa de Deus para nós, por tantas vezes que essa palavra aparece. O Senhor nos comanda a vivermos contentes e alegres. O Senhor nos comanda, nos dá o mandamento de vivermos satisfeitos nele, satisfeitos na obra redentora de Jesus, felizes no preço que foi pago, tão alto e estimado preço, que nos tirou da condenação, que nos tirou do lamaçal de pecado, que nos tirou do império das trevas, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Nós somos ordenados a viver uma vida de alegria. Felizes com o pão de cada dia,
felizes com o pouco material ou com o muito, não sei a sua condição, mas seja ela qual for, você é chamado para ser feliz e contente com o que você tem. Você é chamado a vestir um sorriso no rosto e bradar: eu tenho muito mais do que merecia. Na verdade, eu merecia condenação e agora eu sou livre. Livre para poder servir e amar o Senhor, livre para poder servir e amar o meu próximo. Viva uma vida de alegria. A alegria é um antídoto contra os dardos inflamados do inimigo, porque veja, Satanás sabe aonde pega no nosso coração. E é tirando a nossa alegria no Senhor e nas suas promessas que nós tropeçamos e caímos. É onde nós somos tentados e a cobiça dos nossos olhos dá luz ao pecado. Quando nós tiramos a alegria depositada em Jesus e nas promessas dele e achamos no pecado ou em qualquer outra coisa. O diabo sabe disso. E ele não brinca em serviço. Não à toa, o apóstolo Paulo, tratando sobre ansiedade em Filipenses no capítulo 4, ele diz que antes de mais nada, precisa haver alegria. Alegrem-se. Novamente digo, alegrem-se no Senhor. Porque Paulo sabia que é na alegria que o nosso coração é tratado. E a alegria no Senhor não é o patati patatá espiritual. Não é para nós sermos bobos, alegres. É uma alegria fundamentada e enraizada no nosso coração. Tem a ver com contentamento. Tem a ver com depositar confiança em Deus, mesmo quando tudo dá errado. Mesmo quando nós temos a nossa casa soterrada ou submersa por água, como nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. Mesmo quando nós perdemos o emprego, mesmo quando nós recebemos a notícia de uma doença. A alegria no Senhor, ela é algo que diz sobre a raiz do nosso coração. Eu tenho sido tão constrangido nas orações de quarta-feira que nós temos com os homens dessa igreja. Toda vez o nosso irmão Romero, não sei se ele está aqui, ele traz a oração para sua mãe, né, reverendo Romo? E ele traz um constrangimento para todos nós, porque ele fala assim para a gente: pastor, eu nem sei se eu oro pedindo cura ou se eu agradeço. Do tanto que a minha mãe, ela é enraizada e feliz no Senhor. Do tanto que a doença, um câncer, algo pesado, está sendo leve, afinal de contas. Porque ela sabe a alegria que ela tem em Jesus Cristo. E a gente termina orando em gratidão. Porque ela entendeu. Ela entendeu onde deve residir a alegria. Você pode ser feliz, meu irmão. Você pode ser feliz, minha irmã. Você pode tirar essa carranca do rosto e pode dar um sorriso. Você pode tirar essa cara, muitas vezes, de quarta-feira, meio-dia, e colocar uma cara de sexta-feira, 18 horas. Você pode ser feliz. Mas você só pode ser feliz no Senhor. Em qualquer outro lugar você não vai encontrar a alegria verdadeira. Davi se alegrou na presença do Senhor. E Mical, sua esposa, na ocasião, não gostou. Então talvez tenha gente que não goste da sua alegria no Senhor. Mas não tem problema. Sua alegria tem que ser no Senhor. Você quer uma dica bem prática? Talvez vai te causar uma certa estranheza, mas não tem problema. Selecione uma playlist no seu Spotify, no seu escutador de música aí, no seu agregador. Playlist de música boa e decente, com letra que acaba glorificando o Senhor, tá? Não pode Anitta não, viu, meus irmãos? E se alegre ouvindo, escutando, cantando. Faz isso. Faz isso na presença do Senhor. Você vai ver se você não vai ficar feliz de uma hora para outra. Cante com alegria. Encha seu coração disso. Encha seu coração de alegria no Senhor. Encha seu coração de versículos bíblicos, de cânticos espirituais, para você cantar no dia da tristeza, no dia da aflição. Faça isso. 6º e 7º mandamento. Antes disso, Jesus diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha
e comprou aquele campo. Seja feliz no Senhor, meu irmão. Agora sim, 6º e 7º mandamentos, eu vou agrupar esses dois. Nunca pare de orar. Nunca pare de agradecer. Nunca pare de orar e nunca pare de agradecer. Olha o que é dito aí para nós. Orem sem cessar. Em tudo, deem graças. Porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Orar para o cristão deve ser como o ar que nós respiramos. Algo tão natural e tão inerente, tão sobre nós, sobre a nossa vida, que nós nem percebemos. Assim deveria ser a oração nas nossas vidas. É a linha de comunicação direta que nós temos com o Pai, através da obra reconciliatória de Jesus. Paulo diz de 3 modos de oração. Ele vai falar disso lá em Filipenses, no capítulo 4. Ele diz sobre conversar com Deus, ele diz sobre pedir a Deus e ele diz sobre agradecer a Deus. Os 3 como formas de oração. E esses são os 3 modos que eu e você devemos nos dedicar. Converse com Deus o dia inteiro. Peça a Deus, faça suas petições o dia inteiro. Como uma criança pidona mesmo. Sabe aquela criança pidona que fica na barra da mãe, na camisa do pai assim, ó, puxando? Pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. Sabe como isso é entendido? Jesus nos explica. Através da parábola da viúva, que foi procurar um juiz corrupto, e ficou lá importunando até ter a causa ganha. E aí Jesus nos traz o cenário pelo qual Ele é o Pai que abençoa. Justo, amoroso. Imagina se Ele não vai dar pão aos seus filhos. Imagina se Ele vai dar pedra. Não vai. E Jesus nos ensina sobre a dinâmica de pedir, de buscar, de bater a porta. Mateus capítulo 7. Peça a Deus o dia inteiro. Faça isso. E agradeça a Deus pelas bênçãos alcançadas. É fácil pedir, mas voltar para agradecer, Jesus nos demonstrou também nos evangelhos que não é fácil. Muitos não voltavam para agradecer. Você quer uma dica para aplicar esse sermão? Pegue um caderninho, compre um, ou pegue um caderninho que você já tem e anote todos os seus pedidos, alvos e motivos de oração. E de tempos em tempos, volte nesse caderninho. Pode ser um bloco de notas do celular. E veja quantos favores você alcançou da boa mão de Deus. E agradeça. Às vezes algo que você tanto pediu lá atrás, Deus te atendeu de uma outra forma que você nem esperava. Mas ao voltar para esse motivo de oração, seu coração vai se encher de gratidão. Ore no carro, ore lavando os pratos, ore no supermercado, ore no chuveiro, ore o tempo todo, converse com Deus o dia todo, mas também separe um tempo especial e dedicado de oração, para que você tenha intimidade com Deus. Ore quando a chave do seu carro sumir e você tiver um compromisso urgente. Só quem já assumiu a chave do carro na hora de um compromisso urgente sabe o poder da oração. Ore antes de fechar um contrato com um cliente tão importante. Ore para tudo. Ore por causas pequenas, ore por causas grandes. Faça isso. Agradeça quando tudo estiver bem. Mas agradeça também quando as coisas parecerem dar errado. Em todo tempo, mantenha o seu coração grato na presença do Senhor. Você já tem muito mais do que deveria, meu irmão e minha irmã. Você já tem a vida eterna em Cristo Jesus. O que mais você quer? Você já tem o Filho de Deus como seu Salvador e o Espírito Santo habitando em você. Isso é muito mais do que eu e você poderíamos ter. Que isso seja motivo de gratidão para você ao acordar, ao levantar e ao dormir. Sobre Jesus se diz, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus não prestava conta nem para os seus discípulos. Ele saía para orar e ter intimidade com Deus. Ele sabia que a sua obra posterior ali, isso é narrado em Marcos capítulo 1, ela seria diretamente influenciada e produto da vida que ele tinha com o Pai. E Jesus diz, Pai, graças te dou,
por haveres ouvido. Por haveres me ouvido. Eu bem sei que me ouves. 8º e 9º mandamentos. Não apague o Espírito Santo. Seja trabalhado pelo Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo, 8º, e o 9º, seja trabalhado pelo Espírito Santo. Verso 19. Não apaguem o Espírito. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. Em outros termos, não entristeça o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Portanto, ele é uma pessoa. Ele tem personalidade, ele se envolve conosco. Ele está presente na nossa vida, na nossa dinâmica existencial. E nossa vida, ela é tal que nós devemos viver ela através do poder do Espírito Santo. Ela deve ser vivida no Espírito. Tanto é que o Pai nos comanda uma adoração em espírito e em verdade. E para vivermos essa adoração em espírito e em verdade, ela só pode ser vivida através do Espírito Santo. O que isso significa? Abandone os seus pecados. Arrependa-se, confesse, dê o seu máximo, a ponto de sangrar se preciso for. Porque como diz o autor aos Hebreus, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de sangrar ou derramar o próprio sangue. Arrependa-se, confesse, se esforce, lute contra as suas vontades, contra os seus impulsos da velha natureza, do velho homem. Desligue a internet se preciso for. Busque apoio de gente madura. Não ande ou não se envolva na vida das pessoas que não buscam o Senhor e que te levam para o pecado. Não dê lugar ao diabo. Afaste de toda aparência do mal. Faça isso ou morra tentando. No fim da ordem do dia, isso é ser trabalhado pelo Espírito Santo. É buscar ativamente a santificação. Talvez fique algo nebuloso aí na sua cabeça, mas pastor, não é pela graça? Não é o Senhor que faz? Sim, é o Senhor que faz. Mas Ele não tirou de nós o elemento volitivo, ou seja, a nossa vontade, e a nossa busca, e a nossa santificação. Isso é algo que você deve fazer. E aí quando você se esforçar, e quando você viver a santificação, e quanto mais você se aprofundar nisso, lá na frente você vai ver que toda a obra realizada foi o Espírito Santo em você. Tanto o querer quanto o realizar. É obra do Espírito Santo de Deus. Mas você só vai descobrir isso se você buscar a santificação. Buscar as virtudes cristãs, aquilo que tem boa fama, aquilo que tem justiça, valor, como o apóstolo Paulo nos fala. Encha sua mente disso. John Owen, o príncipe dos puritanos, ele nos explica que a santificação é fruto da atuação direta do Espírito Santo em toda a nossa natureza, em toda a nossa extensão, corpórea e espírito na alma. A santificação, ela atua em tudo em nós. De modo que a santificação é a nossa primeira pele. A segunda pele é essa que você tem aí de carne e osso. A primeira é a santificação. Para os filhos de Deus é assim que funciona. E ela demonstra a salvação. A santificação não é o preço que você tem que pagar para ser salvo, não. O preço já foi pago em Cristo Jesus na cruz. Mas a santificação é o processo pelo qual você demonstra que você foi verdadeiramente salvo. E isso é visto em progressão até o fim da sua vida. Alguns vão caminhar mais lentamente que outros. Alguns vão lutar lutas e batalhas até o fim da vida com pecados específicos. Mas Deus produz em cada um dos seus filhos obra de santificação. Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. 10º mandamento e último. Aguarde com expectativa a vinda
de Cristo. A sua volta iminente. Por fim, tenho no coração a santa esperança e expectativa diária da volta de Cristo. De tal modo que você diga para a sua alma, pode ser hoje, hein? Pode ser hoje que Cristo vai voltar. Essa era a expectativa pela qual a igreja primitiva sempre viveu. Por isso eles tinham tanto senso de urgência. Por isso eles evangelizavam e pregavam como se fosse o último dia para eles. Porque ou eles morreriam, ou eles pensavam que Cristo voltaria naquele dia. Parecido com aquela expectativa, parecido, tá? Me entenda. Quando você recebe uma mensagem assim, sua encomenda saiu para entrega. E aí você fica o dia inteiro aguardando, não é? Cada vez que apita o interfone, você fala, é o carteiro, vai chegar, chegou. É da mesma natureza de esperança, mas uma muito superior. É essa que você deve ter na vinda de Cristo, diariamente. Pode ser hoje, hein? E isso vai calibrar o seu coração. Isso vai te tirar a atenção das coisas que não importam, afinal de contas. E isso vai te fazer viver uma vida de busca ao Senhor constante. Trabalhe essa esperança no seu coração. É o que o apóstolo Paulo diz à igreja em Tessalônica. Ele fala de 3 bases. Ele fala da fé, do amor e da esperança. E em todas elas a igreja se manifestava ali em Tessalônica. E Paulo diz que a esperança é um fundamento para a nossa vida cristã. É entender que Cristo há de voltar. E que isso tem que ser motivo de alegria para o seu coração. Não é o meu não, né, gente? Jesus diz, e quando eu for, vos prepararei lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Cristo está nos prometendo que nós teremos um encontro com Ele nos ares, e do qual nós não nos apartaremos mais. Aonde Cristo estiver, meu irmão, minha irmã, você vai estar junto. Tem coisa mais gloriosa que isso? Eu acho que não tem. E talvez você diga, concluindo, pastor, mas isso não é muita coisa não? Eu conheci os 10 mandamentos. Você está me apresentando outros 10 mandamentos. Eu não dou conta. É verdade, meu irmão e minha irmã, você não dá conta. Eu não dou conta. Nós não damos conta. Se nós vivemos na nossa própria força. Se nós vivemos no nosso próprio entendimento. Por isso, Paulo termina, veja aí bem a carta, dizendo no verso 23, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. É a obra de Deus em nós. É Ele que vai fazer isso. É Ele quem garante isso. É a obra dele que vai nos manter conservados em integridade e fidelidade, irrepreensíveis. Por ser fiel, porque Jesus presta contas da sua própria fidelidade para com o Pai, a sua própria justiça, que é perfeita, há uma garantia certeira. Isso vai acontecer na minha vida e na sua, se nós depositarmos a confiança em Jesus Cristo. O único meio de salvação. Essa é a obra de Deus em você, através da cruz do Calvário, através da obra expiatória de Jesus, através da sua morte gloriosa e triunfante, que para os discípulos nós tivemos uma jornada da ressurreição aos domingos. Num primeiro momento pareceu ser o fim do mundo. A maioria deles andavam cabisbaixos. Mas esse mesmo Jesus ressuscitou ao 3º dia. E na sua ressurreição Ele nos garantiu a nossa também. E garantindo a nossa nos trouxe para perto dEle como aquele que é o primeiro, o nosso irmão mais velho, o primogênito dentre muitos. Essa é a obra de Jesus no nosso coração. Você deve se esforçar no caminho, não entenda errado. Mas você vai ver no fim das contas que todo esse esforço foi produzido pelo próprio Deus na sua vida. É bem parecido com a dinâmica do corpo. Eu talvez não tenha a propriedade devida para falar, mas
outrora, no passado, eu já fui assim, sei como é. Quando você começa uma rotina de exercício para o corpo. Você vai uma vez, vai duas, faz uma corrida. Aí você pensa, eu não vou voltar nesse negócio não. Mas aí você vai fazendo, até que aquilo vira sua natureza. E aí estranho é para você ficar sem. A santificação é assim. O que Deus produz em nós é assim. O próprio Espírito vai nos moldar, e essa é a promessa final que aparece aí. E Paulo diz para essa carta ser lida para todos os irmãos. Esses são 10 mandamentos do Senhor para nós através da igreja em Tessalônica. E nesse momento eu te convido a ficar de pé. E quero fazer uma oração com você, num sentido de que tudo que nós dissemos aqui nessa noite, tudo que eu disse nessa noite, não faz sentido se não for aplicado para a vida de igreja. Paulo está dizendo para um contexto de igreja. Você deve querer buscar viver uma vida de igreja. E por isso, nesse momento, eu quero separar alguns poucos minutos para você aí, onde você está sentado, no seu núcleo familiar, gente próxima a você, para que você se agrupe. Se agrupe agora, pode dar as mãos, pode abraçar, fique à vontade. Mas ore por tudo isso que nós dissemos. Gaste um tempo diante do Senhor. E daqui a pouco eu os conduzo em oração. Senhor Deus Pai, nós te louvamos e a Ti somos gratos. O Senhor fala conosco através da Tua palavra e o Senhor fala conosco como igreja do Senhor. O Senhor nos traz direcionamento para vivermos a nossa vida. O que eu peço, Senhor, nessa noite, para mim e para os meus irmãos, é que nós possamos ter uma vida plena em Ti. Uma vida de alegria, de satisfação inteira. Uma vida pela qual, Senhor, há pastoreio em nosso meio. Uma vida em que haja frutos da paz do Senhor entre nós. Tira de nós, Senhor, toda espécie de justificativa ou de desculpa para sermos brigões, inflamados, duros e difíceis. Senhor, nos ajude na vida espiritual do Teu povo a tomarmos ciência do que acontece no corpo. Nos ajude, Senhor, a estar com quem anda desanimado, com quem anda em fragilidade, com quem dá trabalho. Nos coloque esse encargo no coração, Senhor. Nos ensine, nos coloque os nossos pés para fazer o bem. Que a gente se apresse a isso, que seu povo dê testemunho disso, Pai. Que essa igreja local dê testemunho disto. Que haja alegria em nosso coração, Senhor. Que nós possamos vestir um sorriso e agradecer ao Senhor todos os dias por termos muito mais do que nós merecíamos, quando na verdade nós merecíamos condenação. Não nos deixe, Senhor, viver uma vida apática, sem oração e sem gratidão. Coloque em nós, Senhor, ânimo para orar. Coloque em nós, Senhor, ânimo para acordar cedo ou para dedicar um tempo, separar algum momento, período para orarmos a Ti. Mas nos ajude também, Senhor, a nos lembrarmos que estamos em comunicação direta contigo. E não deixe o nosso coração se tornar ingrato. Por fim, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor que habita em nós, como igreja também, não seja entristecido ou apagado. Mas que a santificação seja uma realidade de todos nós. Esse é o nosso desejo, Senhor. Que a gente possa aguardar com expectativa a volta do Filho. O maior presente de todos. O dia em que não haverá mais choro, não haverá mais pranto de dor, de pecado, de luta. Mas haverá uma alegria constante para toda a eternidade. Não tem nada melhor do que isso. Que essa seja a oração do teu povo. Em nome de Jesus. Amém.